tivesse, porque, infelizmente, ela faleceu esse ano, no domingo, na segunda-feira de Carnaval. Mas ela está com o Senhor, na esperança da ressurreição a gente caminha. Bom, estou aqui na faculdade já há algum tempo, tenho quase 11 anos de FBC, desde que era Fabra, passei pelo curso presencial, migrei para o EAD, e aqui estamos. Eu também atuo como coordenador do curso e professor multitarefas, que é o professor de mediação de vocês. A minha formação é dupla, tenho graduação em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também em Filosofia pela Universidade de Franca, aí mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e estou doutorando em Filosofia pela Federal do Espírito Santo. Além disso, sou pastor presbiteriano na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Tenho a honra de presidir também o Presbitério Central do Espírito Santo nos últimos 3 anos. Então, tenho aí uma experiência já de 21 anos de ministério e temos caminhado na formação teológica aqui na FBC. Bom, algumas questões que eu gostaria de considerar com vocês. Nós tivemos uma primeira aula, ela está já no portal de vocês, mas houve alguma questão, não sei precisar o quê, mas o fato é que parece que vocês não foram avisados dela. Foi no dia 6 de abril. O problema é que nós tivemos 2 feriados consecutivos aqui nas segundas-feiras, então isso inviabilizou as nossas aulas posteriormente. Também eu gostaria de pedir para vocês que dessem uma olhada, assistissem essa aula, são 50 minutos de aula. Eu sei que tem lá, vocês têm as suas dificuldades, têm o tempo, mas façam um tempinho, gastem um tempinho para assistir. Qualquer coisa, vê se vocês conseguem transformar o vídeo em áudio e ouçam como podcast. E como não houve interrupção de alunos, então, uma sequência toda só de informação, 1 hora de informação para vocês, e aí vai. Aqui é uma introdução à história da hermenêutica, que eu pretendo continuar aqui hoje, para nós tomarmos mais 2 aulas em que nós vamos tratar sobre a questão da hermenêutica propriamente dita. Então, talvez vocês vão ter alguma dificuldade hoje na nossa aula, mas a qualquer momento, vocês podem parar. Não sei se vocês já estão habituados aí com o programa, mas tem uma mãozinha aí. Já encontraram uma mãozinha? É só levantar a mãozinha, eu paro, eu já identifico quem é a pessoa para a gente poder, vamos falar, para a gente poder aí trabalhar com vocês, tirar as dúvidas e caminhar, ok? Deixa eu ver mais alguma coisa. Bom, basicamente é isso. Nós vamos até às 21h. Eu sei que alguns de vocês têm as suas dificuldades, se for o caso,
Não precisa nem pedir para sair. É só mesmo se precisar, tranquilo, é o tempo de vocês. Ok? Alguma pergunta? E não é aquela pergunta, o que vai cair na prova? Isso não é pergunta. Eu sei que é o maior drama de todo aluno, mas calma. Mais à frente a gente vai falar. Pois não, Christopher? Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo aí. É, é só porque eu fiquei com um pouco de dúvida. Eu fui receber um e-mail me informando dessa aula, acho que foi de tarde, 5 ou 6 horas da tarde, né? Uhum. Alguém recebeu esse e-mail mais antecipadamente ou... Não. Não, ah, tá. É, infelizmente, quase que acontece a mesma coisa da última aula. Então, sabendo disso, fui eu que mandei o e-mail. Tanto é que, se vocês virem, o e-mail está no meu nome, no meu e-mail pessoal. Então, você já tem meu e-mail pessoal, acho que também tem agora até o número do meu telefone, que também é o número do meu WhatsApp. Eu faço uma observação que seria interessante, talvez. Vocês. Nós temos aqui algumas turmas. Então, nós temos uma turma de 2025, 2024, aliás. Começou em 2024, 2. Então, essa turma já tem um grupo formado no WhatsApp. Eu pediria a vocês que formassem um outro grupo, ou um grupo aí com os demais alunos, principalmente quem entrou 2025, 1, 2, 20 e 21, vocês organizassem isso, me incluíssem, para que eu pudesse ter esse contato com vocês. Esse contato só diz respeito, gente, às nossas aulas, a dúvidas de alguma questão e tal. Questões de secretaria, questões de sistema, não é comigo, tá? Não é que você levantou a lebre, não, o Christopher. É só que eu lembrei disso aqui para a gente. Para você, professor, como é que resolve isso? É com o pessoal do EAD, é com o pessoal da secretaria, não é comigo, porque eu não vou saber fazer isso. E eu também não vou estar. Às vezes eu não consigo fazer esse meio de campo, até mesmo por questões de horário, de meus horários, e eu sou múltipla tarefa. Assim, minha esposa pode falar assim: meu marido tem 4 empregos, então é um negócio meio complicado de tempo. Então, essas questões de ordem técnica, de ordem é, de gestão e tal, se é com a secretaria ou é com o pessoal do EAD. E, pô, agora não tem, Ok. tem algum para ligar aí. Tá já. Obrigado, Josimar. Só uma questão técnica que a gente está mencionando aqui, o rapaz do TI, que cobra, veio que resolveu antes. Depois eu vejo. Então, é isso. Mas vocês receberam um e-mail em cima da hora mesmo, e eu peço desculpa por isso, tá bom? Deixa eu só testar minha ring live aqui. Sim. Isso. Como é que tá a iluminação aí para vocês? Teve alguma Tá boa. melhora? Piora? Eu não vi melhora, não. Pra mim tá boa desde o início. Então tá bom. É, isso que importa. Rapaz, se eu tivesse uma voz igual a sua, eu nem estudava para pregar, não. Eu, hein?
Cara, Aí eu você... estava assistindo a aula de hermenêutica que estava lá no curso lá, e você Ah. falou a mesma coisa para outro rapaz. Eu não lembro não quem era, não. Eu com essa voz esganiçada que eu tenho, cara, então até eu consigo impostar a voz e tal, mas chega uma hora que o negócio já vai saindo assim. Então, aí é aquela inveja santa que a gente tem de vez em quando. Mas vamos lá, então. Só para retomar com vocês, na aula passada, e vocês estão com isso disponível agora no AVA, nós vimos um pouco da interpretação judaica, e eu dei uma ênfase na questão de que, por mais que se tenha uma ideia de que o cristianismo deriva do judaísmo, isso não é uma verdade. Isso significa, então, que a gente precisa ter cuidado. O judaísmo que nós conhecemos não é a mesma coisa que a religião do Antigo Testamento. Eu até fiquei de apontar, mas eu posso procurar isso depois, um livro de um rabino judeu, e ele vai dizer o seguinte: no primeiro século, duas grandes religiões nasceram: o judaísmo rabínico e o cristianismo. Então, é uma premissa dessa disciplina que as duas coisas, para mim, são diferentes. Então, eu considerei, por exemplo, que dentro do judaísmo rabínico nós temos as interpretações do Talmud, dos Midrashim, nós temos a Badalá da Kabbalah, entre outras formas de interpretação, como gematria e cálculos de números, de letras, uma espécie de numerologia, um conhecimento considerado por alguns rabinos conservadores até mesmo inapropriada. Segundo eles, algumas poucas pessoas poderiam estudar isso, e hoje a gente vê uma banalização do que, palavras dele, não minha, do que é Kabbalah e coisas do tipo. Então, nós temos aí uma mística, uma interpretação que tem alguns problemas quando são postos lado a lado com a fé cristã. Querendo ou não, nós estamos falando de religiões distintas, com uma base comum, que é a religião do Antigo Testamento. Além disso, toda uma tradição, diga-se de passagem, condenada por Jesus Cristo. Qual seja, o farisaísmo, condenado por Cristo, que é aquele conjunto de normas, de leis, de interpretações, de revisões, de casuísmos e outras coisas que ele diz. Ouviste o que disseram os antigos? Ouviram o que vos ensinaram os mestres? Tens ouvido o que foi dito? É assim, mas eu vos digo que é assado. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai por eles e por aí vai. Então, foi algo que eu tentei demonstrar isso na última aula. Hoje eu quero ver com vocês, então, dentro dessa 1h30 que nós temos, em geral, um apanhado do que foi a hermenêutica ou a exegese, tanto faz. São duas coisas que podem ser consideradas sinônimas em algum sentido, uma vez que a hermenêutica é a interpretação, literalmente significa técnica de Hermes, de interpretar, de entender o que está ali no texto,
E exegese é o retirar do texto o seu sentido. Então, em algum sentido, as duas palavras são sinônimas, embora, às vezes, na prática teológica, a exegese até se configure em uma disciplina diferenciada, embora nada mais seja do que a exegese seria uma hermenêutica avançada das Escrituras, de uma forma mais específica, a partir dos próprios textos em suas línguas originais. Okay? Até aqui, nessa pequena e breve introdução, algum questionamento? Se não, então, nós vamos continuar. Bom, quando nós pensamos na igreja primitiva, ou na igreja antiga, aquela igreja que começa ali em Pentecostes, que caminha sobre os apóstolos até o final ali do primeiro século, provavelmente com a morte de João, mas que já no primeiro século nós encontramos alguns mestres, alguns presbíteros, pastores, bispos, como queiram, ensinando e reproduzindo a fala dos apóstolos. Nós temos uma dinâmica ainda muito própria, muito simples do Evangelho. O Evangelho está sendo ali ensinado. O Novo Testamento já está pronto ali no final do século I. Ele já tem os seus fundamentos, suas bases prontas, dadas. Então, é muito fácil o acesso a essa leitura, principalmente porque nós estamos lidando com um texto grego. Ainda temos vestígios e intérpretes capazes de, em primeira mão ou segunda mão, reproduzir o que foi dito pelos apóstolos acerca daquelas passagens. Então, assim, é muito natural não termos um desenvolvimento de uma hermenêutica, de uma escola de hermenêutica durante o primeiro e até mesmo o segundo século. Nós não encontramos isso. As duas grandes escolas exegéticas, catequéticas e até mesmo de interpretação das Escrituras vão aparecer só no século III. Porque, primeiro, nós temos os apóstolos, que são testemunhas de primeira mão. Posteriormente, nós temos homens e mulheres que foram testemunhas de segunda mão em relação a Cristo. Então, de primeira mão em relação aos apóstolos, que ainda está muito, muito recente. Nós temos uma gama grande de testemunhos recentes, então, daquele povo. E também tínhamos uma proximidade, digamos assim, cultural muito, muito pontual, muito prática. O grupo oriental, o grupo europeu, com algumas inserções já na região que é hoje a Índia. Então, provavelmente, por influência de Tomé e até mesmo Mateus, alguns vão dizer. Nós temos o norte da Europa, aliás, o norte da África, que é mais europeu, no sentido de a influência europeia. O Egito era parte do Império Romano,
Cartago foi que está ali na região onde hoje é a Líbia, quase encostando Marrocos, era a área de atuação romana, de influência romana. Então, linguística e culturalmente, nós tínhamos uma certa homogeneidade ali. Bom, o problema é que 3 séculos depois, você já tem um outro modo de fala grega. O grego começa a desaparecer como língua comum. O latim começa a ter suas influências. E uma questão linguística que vocês precisam sempre ter em mãos, sempre em mente, aliás, é que língua não é algo estático. Um idioma, ele é vivo, ele muda, ele se transforma. Quer ver um exemplo? Quando você vê Esdras reunindo o povo, lendo as escrituras para o povo, e o texto diz que ele começa a ler de manhã e vai até o meio-dia. Enquanto ele lê, algumas pessoas interpretam porque os judeus que voltam do exílio já não sabiam hebraico. Ele precisa de ter intérprete. Alguém precisa de traduzir para o aramaico, para a língua que era falada na Babilônia, para o caldeu falado na Babilônia, para o copta falada no Egito. Há uma necessidade, então, de dizer, isso aqui significa isso. A gente está falando, e a gente só está falando de 70 anos, ok? Agora imagine 300 anos. Então nós temos 2 grandes escolas. A primeira escola é a escola de Alexandria. Alexandria foi uma das grandes cidades do Império Romano, extremamente, fortemente influenciada pelos filósofos gregos, de uma maneira ainda mais intensa pelos filósofos chamados estoicos, que é uma filosofia que, aliás, está muito em alta, mas eu digo, cuidado com ela. Ela é bonitinha, ela é legalzinha, mas ela tem seus problemas. Lembre-se que foram os estoicos e os epicureus que criam uma contenda com o apóstolo Paulo no Monte de Marte, no Areópago. Então, cuidado. E eles começam a aplicar uma técnica chamada alegoria aos escritos de Homero e Hesíodo, que são as narrativas chamada Ilíada ou até mesmo a Odisseia. São livros que contam histórias onde os deuses aparecem e o problema é que os deuses são homens imortais, pecadores, perversos, bonzinhos, às vezes, tarados, estranhos, loucos, tem de tudo. Só que isso era algo muito terrível para aquelas pessoas tão cultas. E isso fez com que eles criassem um método de explicar verdades em textos, por exemplo, como o assassinato de Cronos pelos seus filhos. E um filósofo que vai ser muito influenciado, tanto pelos estoicos, como também pelo platonismo, principalmente por via de Plotino, é um camarada chamado Filon de Alexandria, um judeu, que começa a aplicar essa técnica de alegoria ao Antigo Testamento. Então, há uma necessidade
por exemplo, de explicar o que eram aquelas passagens mais complicadas, mais difíceis, quais são as verdades ocultas que ninguém sabe, que ninguém nunca ouviu daquele texto específico ou daquela passagem específica. Então, há uma explicação do que é os dias da criação, o que significa Deus criar a luz, o que significa a luz vir antes do sol. Aí tem uma verdade toda cheia de coisa que esse Philon introduz no estudo do Antigo Testamento. Ele é um judeu. Os cristãos de Alexandria, já no terceiro século, começam a fazer o mesmo movimento. Philon está no primeiro século. Tá? No terceiro século, a influência de Philon alcança os cristãos e eles começam, então, a interpretar o Antigo Testamento assim e também o Novo Testamento. Por exemplo, um camarada muito importante da escola de Alexandria é um camarada chamado Orígenes de Alexandria. E um exemplo quase anedótico dele é a interpretação que ele tem da passagem do bom samaritano. Segundo ele, o caminho de Jericó a Jerusalém, por onde passa o homem que é ferido, é o caminho terreno à pátria celestial. Os assaltantes que o deixam quase morto é o diabo e os demônios. O levita e o sacerdote que passam por ele e o ignoram é a lei de Deus, a lei da antiga aliança. O bom samaritano é Jesus. O jumento do bom samaritano é o Espírito Santo. A hospedaria é a igreja. Os 2 denários são o pão e o vinho da Eucaristia, ou da ceia. A unção com óleo é o símbolo do batismo. E por aí vai. E a promessa do retorno é a promessa da segunda vinda do Senhor. Ou seja, é dar um sentido para aquele texto. E aí, meu filho, quando você lê os comentários que ainda existem, e existem, tá? Os escritos dos pais da igreja do segundo século, sob influência da escola de Alexandria, é isso que você vai encontrar. São dessas passagens, ou dessa fórmula de interpretação, por exemplo, que nós vamos ter a interpretação ou a criação, por exemplo, do purgatório. A passagem que a teologia católica, por exemplo, adota para falar sobre o purgatório é aquele texto seguinte: se você tem algo contra o seu irmão e você estiver para oferecer sacrifício, sua oferta, deixe-a antes, vai se reconcilia com ele, para que ele não vá atrás de você e te leve ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e esse te coloque na cadeia, e de lá você não vai sair enquanto você não pagar até o último centavo. Então, isso aí é a ideia do purgatório.
Purgatório, isso aqui é uma imagem do purgatório, uma prisão do qual você vai sair, mas você tem que pagar o seu malfeito. Pois não, Christopher? A questão da alegoria, o pastor, Hum, assim, eu sei que o próprio Cristo usou em algumas parábolas e tal, uhum, mas, obviamente, com o intuito didático, né? uhum, Mas no caso, quando você, ou melhor, como, eu hum. esqueci o nome do teólogo que você falou aí, Orígenes. Orígenes? a questão é Oi. que Hum, a, que- a questão se coloca muita subjetividade também sobre a interpretação bíblica, entendeu? uhum, E isso, a minha dúvida é, qual seria o limite dessa subjetividade? Por quê? Você coloca a subjetividade numa verdade que é absoluta, uhum, e isso acaba sedimentando, entende? O absolutismo da verdade. uhum, Eu, eu acabei vendo esse problema agora, né? Com o senhor uhum. explicando aí. Então, assim, eu penso que para evitar essa sedimentação da verdade, teria que ter um limite para tal alegoria, para tal Ah, subjetividade. certo. Existe isso? Existe nenhuma subjetividade nas escrituras. O movimento de subjetivar algo, a gente chama de exegese, é colocar para dentro. A exegese exegese é tirar para fora. Exegese, desculpa que tem umas palavras que travam ali. Exegese é colocar para dentro. Não se coloca nada no texto. Não se acrescenta nada ao texto. Quando Jesus usa uma parábola que é diferente de uma alegoria, a parábola é uma verdade que vem por meio de uma história. A exegese é pegar uma história e colocar uma verdade. É diferente. A alegoria, aliás. A alegoria é pegar uma história e tentar trazer uma verdade para aqui. Então, não existe. E aí a gente tem que falar, primeiro, Jesus era Deus. Ele era o Verbo, ele era o princípio revelacional de Deus. É por Cristo Jesus que o Deus Pai, desde a antiguidade, revela-se, mostra-se ao homem. Então, ele tem toda a liberdade, todo o dever, toda a possibilidade de dizer. Alguns apóstolos trazem alegorias, principalmente o apóstolo Paulo, mas ele é agente da revelação. Ele é meio de revelação. A igreja está sustentada sob a doutrina dos apóstolos e dos profetas, ou seja, pelo Antigo e no Novo Testamento. A gente não coloca nada no texto. A gente tira tudo do texto. O que esse texto está dizendo? Esse é o princípio. Então, não é porque Paulo fez, não é porque Jesus fez, não é porque Pedro fez que nós podemos fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas a Bíblia tem várias formas figuradas. Nós transformamos figuras de linguagem em verdade. A gente traz o que aquilo significa para dentro da igreja. Então, é por isso que é interpretação. Eu tenho que trazer algo que foi revelado pelo Espírito Santo por meio de um homem, santo, e apresentar para a igreja 21 séculos depois. Então, perceba como é complicado a tarefa hermenêutica. Então, esse problema da alegoria, ele é gigantesco. Por quê? Porque aí vai
da sensibilidade, vai da, da criatividade, da subjetividade. E isso não é eu, não sou eu. Ah, mas o Espírito Santo pode fazer. Tá. O Espírito Santo ele não pode ser. Eu vou dizer uma coisa aqui muito complicada, mas o Espírito Santo é refém da palavra. Se ele revelou, ele não pode mudar o que ele falou. E aí um outro problema que nós temos acerca de hermenêutica. Não existem vários sentidos para o texto bíblico. Tá, meus irmãos? Estou falando para todos vocês. Não existe sentidos múltiplos para o texto bíblico. Existe um sentido só. O que está escrito ali? Seja o texto um salmo, cantares, Eclesiastes, livro da lei. O que aquilo ali significa? É aquilo que está ali. O que tem de diferente são as aplicações que eu dou a esse texto. E que aí eu vou dizer, é da obra do Espírito Santo na sua vida, é o seu estudo, é a sua personalidade, são os modos como Deus vai falar com você por meio daquele texto. Então, nesse sentido, respondendo agora, Christopher, não há nenhum limite, não há limite seguro, é igual o álcool, não há dose segura de álcool, não há dose segura de alegoria, porque é possível cometer erros e dizer o que o texto não está dizendo. Aí você está colocando na boca de Deus algo que ele não disse. Aí é perigoso. Aí a gente precisa lembrar daquele trecho do Apocalipse. Quem acrescenta ou quem tira algo das Escrituras, primeiro do Apocalipse e depois de uma forma mais abrangente de toda a Escritura, vai ter que prestar contas com quem revelou aquilo tudo. Quem é o que levantou a mãozinha? Heraldo, pois não. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão. Cheguei atrasado por conta do serviço, mas estou aqui. Em relação aí ao que o senhor falou agora no finalzinho, a aplicação ela fica por conta do Espírito Santo, né? Na ministração. Sim. O texto quer dizer aquilo que está ali. Agora, a forma que vai ser aplicado nas pessoas que estão para ouvir, isso aí é mediante a orientação do Espírito Santo. Isso é o que nós podemos chamar de iluminação do Espírito. Isso mesmo. A iluminação do Espírito Santo na sua vida. A iluminação do texto, quem vai dar de como aplicar, no caso aí, é a função do Espírito Santo, no caso. Sempre. É só para tirar acrescentar isso aí, porque muitas das vezes as pessoas, eles estudam, né? Nós estudamos e às vezes nós queremos levar para a igreja aquilo que nós conhecemos do público que vai estar lá. E não buscamos a orientação em meio à explanação do texto, nós não buscamos a orientação do Espírito Santo para que nós entramos assim na profundidade daquilo que precisa ser revelado. Então, é só mediante mesmo a iluminação do Espírito Santo ali tomando a nossa mente, diante daquilo que nós lemos e estudamos, para que a gente entre com profundidade e alcance as almas que ali precisam. É cirúrgico na sua posição. É isso aí. Show de bola. Tamo junto. Obrigado. Eu queria acrescentar com a palavra do irmão aí, que até porque todo texto, quando ele é preparado, estudado profundamente para ser ministrado, ele já deve estar lá do início, uma semana antes, debaixo do poder do Espírito Santo. Sim. Porque se nós formos preparar um sermão, se não for com o propósito que o Espírito Santo esteja à frente, nós estamos falando de nós mesmos. Sim. Se torna uma coisa vazia. E aí a aplicação vai ter o seu efeito.
Uhum. Agora, quando ele é preparado já, que deve ser preparado debaixo dos cuidados de oração e do poder do Espírito Santo, a aplicação do texto ele vem naturalmente para nossas vidas. Isso. E só aí, o geógrafo, acrescentando, vem dentro do texto mesmo, sem fazer a tal da exegese aí, né, que é trazer de si próprio e aplicar dentro do texto. Exatamente, exatamente. Então, isso aí a gente tem que ter mesmo em nós. Eu cheguei atrasado um pouquinho também, pastor, por causa da energia. Nós estávamos sem energia desde cedo aqui. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Desde cedo. Bora. Não, Deus abençoe. Já por não é fácil, não. O gerador deu certo, não, né? Nós temos, até para explicar aí, irmãos, temos alguns irmãos que são missionários, eles estão em alguns cantos, que são bravos, igual o geógrafo, ele está no Mato Grosso, né? Então, um lugarzinho complicado, e de vez em quando ele fala isso, ó, não tem energia hoje, não vai dar para assistir a aula, então são dificuldades. Então, quando você entrar na sua igrejinha lá com ar-condicionado, lembra do geógrafo, né? Que está no Mato Grosso sem ar-condicionado e às vezes sem energia. Mas voltando. Então, essa escola exegética se difundiu muito dentro da teologia cristã, dentro da interpretação cristã, e gerou alguns problemas, algumas controvérsias bem difíceis. Por exemplo, é de Alexandria uma das mais graves heresias que surgiram no terceiro e quarto século, que é a ideia de que Jesus Cristo não é Deus, mas é uma criatura gerada por Deus, a primeira de todas, e por aí vai. Algo que hoje é adotado pelos Testemunhos de Jeová, por exemplo, por conta de uma interpretação tanto quanto alegórica, que não levava a forma mais expressa das Escrituras aquilo que as Escrituras estavam dizendo. Por outro lado, em Antioquia da Síria, aquela mesma igreja, naquela mesma cidade em que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez cristãos, surgiu uma outra corrente, uma outra escola de interpretação. Essa escola, chamada Escola de Antioquia, tinha como método de interpretação bíblica a busca de relacionar escritura e dentro do seu texto e dentro do seu contexto, criando assim uma forma de interpretação bíblica que levasse em conta o que estava escrito ali. Lá está dizendo, Jesus curou o cego. Então, Jesus curou o cego. O que isso nos mostra? Que Jesus, como aquele que é o Messias prometido desde o Antigo Testamento, e foi predito que ele traria a visão aos cegos, como uma forma de nos mostrar que a cegueira espiritual do homem seria retirada, que o mal seria expugnado do mundo, cumpre-se a profecia. Como a gente aplica isso? As nossas cegueiras diárias, as nossas não compreensões da vontade de Deus, a nossa dificuldade de perceber Deus caminhando ao nosso lado, são coisas que a gente vai ser chamado a pensar.
E Cristo continua sendo aquele que nos rompe a cegueira. Mas perceba, primeiro é o sentido do texto, o que o texto significa, quais as lições que esse texto pode trazer dentro do momento em que ele foi escrito, por quem foi escrito, o que ele quis dizer. E basicamente nós temos aqui, nessas duas escolas, os métodos que nós vamos utilizar, que a igreja cristã vai utilizar desde então. O cristianismo ele vai oscilar entre alegoria e interpretação textual o tempo todo, até hoje. Até hoje vai ser assim. Então, não ache que só ficou lá. Continuou. A influência aí é assim. Por exemplo, nós temos um dos grandes teólogos do mundo antigo, Agostinho de Hipona. Agostinho, ele adotava 4 métodos. Ele falava que todo texto bíblico tinha pelo menos 4 modos de interpretação, 4 maneiras de ser interpretado. Por exemplo, ele diz, todo texto tem o seu sentido literal, o seu sentido histórico, o seu lugar dentro da revelação, o seu papel. Mas todo texto vai ter também o seu sentido alegórico. Vai ter o seu sentido em que ele vai ali trazer algum sentido espiritual para relacionar Cristo com o Antigo Testamento, a igreja com Israel e tudo aquilo. Então, ele vai fazer isso. Muitas vezes ele faz uma interpretação moral. Por exemplo, no livro dele chamado agora eu fiquei na dúvida se é Cidade de Deus. Cidade de Deus. Ele vai dizer o seguinte: a Bíblia, matar-se, cometer suicídio, é pecado. Porque o mandamento diz, não matarás, ou não cometerás assassinato. Se é pecado assassinar o outro, quanto mais pecado é assassinar a si mesmo. Mas aí ele chega em um momento desse livro que vai dizer, mas se alguém tiver certeza absoluta que Deus o ordenou ao suicídio, como foi o caso de Sansão, que Deus falou a ele para cometer tal coisa, então pode se matar. Ele já passa aí, então, ao sentido moral, ou tropológico. Ele cria uma possibilidade do suicídio. Ele vai dizer, se você não tiver dúvida alguma que é Deus que está te comandando, te levando ao suicídio, você pode se suicidar. Mas não raras, às vezes, também vai dizer, olha, o texto também tem o seu sentido anagógico, ou seja, escatológico, místico. Se existe uma Jerusalém terrena, é porque existe uma Jerusalém celestial. Se existe o desejo do alimento físico, é porque existe o desejo de um alimento espiritual. Ele tem um livro chamado Confissões. Tem uma passagem muito bonita nesse livro, que ele vai dizer assim, tarde vos amei, ó beleza tão antiga, tão nova, tu habitavas dentro de mim, e eu lá fora estava a procurar-te nas vossas criaturas. Mas quando tua voz bradou, tirando de mim minha surdez, me aproximou de ti e me fez me apaixonar por ti.
Então, assim, tem uns crentes presbiterianos chatos que falam que não pode falar, eu sou apaixonado por Jesus. Santo Agostinho falava isso o tempo todo. Até alguns escritos dos pais da igreja que não dá, não, gente. É quase um. Porque eles viam essa relação Cristo como noivo e a igreja como noiva, eles levavam isso a sério. Então, é a noiva expressando o amor em um sentido romântico mesmo. E bola para frente. Isso traz dificuldades para nós hoje, tal, mas quando você vai ler, por exemplo, então, Agostinho, você tem que trabalhar com toda essa dinâmica. A gente está falando do século IV. Mas aí acaba... V, aliás, século V. Não, porque quando a gente vai lá para Tomás de Aquino, século XII, e diga-se de passagem, Tomás de Aquino vai ser referência até a Reforma Protestante. O próprio Tomás de Aquino vai, de alguma maneira, reproduzir Agostinho. Sentido literal, tem texto que ele interpreta de maneira literal, tem texto que ele interpreta de maneira alegórica, de maneira moral, de maneira anagógica. Ele vai interpretar a Bíblia de diversas maneiras ao seu bel prazer. E às vezes é complicado isso. Às vezes, ele vai interpretar um texto bíblico tendo como referência de interpretação Aristóteles, que era um pagão. Ele vai trazer a filosofia de Aristóteles para interpretar um texto. Isso não desaparece. Isso não desaparece na história do cristianismo. Toda a Idade Média vai passar por essa situação de repetição de um processo de interpretação bíblica que vai depender do humor, da disposição do coração, de quem está interpretando o texto. Por exemplo, vocês já ouviram falar que Cantares é um livro sobre a descrição do relacionamento de Cristo e da igreja? Acredito que já. Isso é verdade? Não. O que é Cantares? É um livro celebrando o casamento. O problema é que a gente trava, né? E houve uma discussão séria entre os cristãos se poderia se aceitar Cantares como um livro canônico. O judeu não tem problema com isso. O judeu não tem pudor cristão. Porque ele entende que sexualidade é parte da vida. Que sexualidade tem a ver com o elemento criacional de Deus. Afinal de contas, homem e mulher estavam nus, não tinham que se envergonhar um do outro. Era o extremo absoluto da intimidade, o que vai ser corrompido pelo pecado. Mas pensa, e aqui tem uma dica interessante. Por que o cristianismo se torna tão pudico, tão moralizado, no sentido de ter tanto tato para falar sobre sexo? E isso eu estou falando talvez de 20 anos para cá, que a coisa mudou um pouco. Não é por causa do judaísmo. É por causa da influência romana, que, embora depravado,
tinha um sentido de pureza sexual dentro da religião. Por incrível que pareça. E isso, às vezes, passa despercebido. E aí são aqueles cristãos de origem romana que estão chateados com a vida depravada que eles viveram, como foi o caso de Agostinho, é que traz essa força de... Mas o que está dizendo Eclesiastes? Um homem admirando a beleza da sua mulher e a mulher admirando a beleza do seu marido. Quais aplicações disso? Marido, ame sua mulher, cuide dela. Aprenda a valorizar o seu casamento. Aprenda a valorizar a intimidade de vocês. Aprenda a caminhar do lado da sua esposa. Aprenda a caminhar do lado do seu esposo. Comece a ver as coisas importantes que há no casamento de vocês. Ah, mas se todo texto bíblico aponta para Cristo, como isso aponta para Cristo? Cristo veio nos livrar do pecado para que nós possamos viver uma sexualidade sadia, uma apropriação da beleza de um casamento por vias corretas, uma sexualidade e uma intimidade que não seja tocada pelo pecado, fazendo sentido aquela fala do escritor de Hebreus que bem-aventurado é o leito sem mácula. Então, perceba, Cristo, ele nos liberta e ele está presente em todo o texto como as razões pelas quais ele se deu por nós. Ontem, por exemplo, eu pregando em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, algo que eu fiquei assim, pensando muito. É que Jesus não veio simplesmente para nos perdoar os pecados, mas nos libertar da influência do pecado. Porque Pedro vai dizer que vocês, como peregrinos e forasteiros, que vocês se abstenham das paixões carnais. E paixões carnais não como aquilo que nós... as coisas do nosso corpo, porque o corpo é a criação de Deus. Mas aquilo que Paulo vai chamar de obras da carne. Feitiçaria, adultério, pornografia, por aí vai. Paulo não fala pornografia, mas está atualizando para os nossos dias. Percebe? Concluindo o que eu queria dizer. Entre o século III, com as escolas de Antioquia e a escola de Alexandria, nós temos alegoria e o sentido literal dentro de uma ótica mais histórico, gramatical, contextual. Isso vai atravessar toda a Idade Média, com múltiplas formas de interpretação, até que a gente chega na Reforma Protestante. O catolicismo continua com as várias técnicas, os vários métodos de interpretação bíblica utilizados por Agostinho, por Tomás de Aquino, por Pedro Abelardo, por Hugo de São Vítor, pelos teólogos que vão se desenvolver até, basicamente, essa vai ser a perspectiva teológica da Igreja Católica até 1960. 1960, a gente está falando de um pouco mais de 400 anos. E não está totalmente desaparecido. Mas a Reforma Protestante meio que adota
dinamifica aquela interpretação começada em Antioquia. Então, o que o texto diz? Por que o texto diz isso? Qual é o momento histórico que isso foi dito? Quem diz? Quando diz? Para quem diz? Porque uma coisa é Pedro dizer, vocês como forasteiros, abstenham-se das vossas paixões carnais. Mas ele estava falando isso para um povo que estava podendo morrer a qualquer momento lá no norte da Turquia, porque estavam dispersos por conta da perseguição de Nero, que começa em 64, e Pedro deve ter escrito isso por volta do ano 65, quando ele morre. Um pouco antes da sua morte. Segundo de Pedro, talvez já é Pedro preso. Saber para quem disse, porque disse, faz todo sentido. Por que Deus disse, não vai comer carne de porco? Não coma caranguejo, não coma camarão. O que está no guia é peixe, né? Então, se o peixe tem escama, você come. Se não tem escama, você não come. Então, você não come frutos do mar. O judeu não come frutos do mar. É uma questão contextual? É, porque a gente vai ver Marcos dizendo que quando Jesus diz não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas sim o que sai. Aí Marcos vai dizer, com essas palavras Jesus considerou puros todos os alimentos. Dá uma passadinha lá. Então, qualquer ideologia, teologia, doutrina que impede a recepção de alimentos com ações de graça, coloca um pé atrás. E João falou que isso já é o anticristo. Então, existem coisas que são contextuais. Qual é o princípio, então, de não comer carne de porco? Bora estudar. Bora compreender. Afinal de contas, eu adoro uma costelinha com barbecue. Uma feijoada. Pior que minha mãe era adventista, tá? Antes de se casar com meu pai. Casou com meu pai e veio presbiteriano. Fazia uma feijoada que só ela. E comia também, tá? Assim, me perdoe a expressão, meu avô era um adventista muito do safado. Quem mesmo comia lá, só comia feijão temperado com banho de porco, só comia as costelinhas de vez em quando. Muito ordinário, meu avô. Mas alguns autores, por exemplo, vão dizer por conta do que era comido pelos demais povos. Então, não coma o que os outros povos comam. Por outro lado, só se comia o que era sacrificado. E o porco vai ser considerado um animal imundo, como outros animais serão considerados imundos. E é interessante, já ficava marcado, tais animais não podem ser sacrificados. Tais animais não servem para sacrifício, mas serviam para sacrifício em outras culturas. Então, não se pareça com os outros povos, pode ser uma interpretação lícita. Para nós hoje, não procure, não seja como os do mundo. Não busque se assemelhar com o padrão de valores, de moralidades e perversidades praticadas nesse mundo. A reforma protestante, então, vai dar ênfase no método de
hermenêutica ou de exegese, que vai depender do que está escrito e do contexto. A teologia católica continua na mesma pegada. Qual o problema que nós vamos... por exemplo, isso tem sido resgatado na minha denominação. A pregação expositiva. Se você pegar os comentários, por exemplo, de João Calvino, das Escrituras, ele vai usar tudo que ele tinha de conhecimento possível na época para contextualizar os seus escritos. Tanto é que são comentários até hoje considerados exegéticos, aprofundados. Era um homem que conhecia, por exemplo, a língua grega, conhecia o hebraico. Lutero, a mesma coisa. Mais ainda, os escritos de Melâncton das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento, porque ele era um expert em hebraico. Era alguém assim, de um conhecimento da língua hebraica no século XVI fenomenal. E isso é importante. Nós vamos ter ali todo um processo, então, de formação de pregadores, de teólogos, de missionários, de pessoas que seriam enviadas para o mundo, capazes de interpretar a Bíblia e aplicá-la ao seu contexto. Um exemplo que eu gosto muito, aí eu vou puxar um pouco de Brasil na minha sardinha, é o pastor Hernandes Dias Lopes, que eu acho que todos vocês conhecem. A tese dele de doutorado nos Estados Unidos traz algo que ele falava há muito tempo. Ele dizia que pregação explica o texto, ilumine o texto, quer dizer, explica o texto, o que o texto quer dizer, ou exponha o texto. E tem uma outra expressão. Ilustre o texto, ou lance mais luz se o texto precisar, e aplique o texto. Explicar, ilustrar, aplicar. Isso é basicamente o fundamento de toda a pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Hernandes, pastores presbiterianos de maneira geral, têm usado esse método. Isso foi usado desde a Reforma Protestante. Qual o problema? O problema surge no século XVIII. Começa-se a desenvolver na Europa, principalmente entre os luteranos, uma percepção de que não se pode conhecer efetivamente coisa alguma. Nós não conhecemos a coisa em si. Eu não consigo compreender a garrafa de água. Porque essa garrafa de água só é garrafa de água a partir do momento que eu a toco, eu a vejo, eu observo, eu provo o líquido que está dentro, e a minha mente processa isso. Mas eu nunca vou entender o que é uma garrafa de água. Da mesma forma, eu não posso compreender aquilo que eu não consigo ver, sentir, tocar, experimentar pelos meus sentidos. Ainda que a minha mente consiga elaborar. Logo, eu não tenho condições de dizer se Deus existe ou não. Logo,
se Deus existe e eu não consigo alcançá-lo, como eu posso ter certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, se a Bíblia não é a palavra de Deus, então é necessário eu entender qual é a origem da Bíblia. E aí nós temos a origem de um método chamado histórico crítico, onde homens tentaram a todo custo. Professor, Pois não. é que você falou o nome do método, aí para mim travou aqui, eu acabei não ouvindo. Ah, tá. Método histórico crítico? Isso, obrigado. De nada. O método histórico crítico, então, foi o seguinte: eu posso ter certeza que Deus existe? Eu posso ter certeza mesmo de que a Bíblia foi escrita por revelação? E o século XVIII e o século XIX vão ser os séculos mais terríveis em termos de teologia. Por quê? Porque o princípio científico da dúvida começa a pairar sobre as escrituras e sobre a teologia. A percepção de Deus como fundamento de todas as coisas é invertido. E o ser humano, o homem, passa a ser o princípio de todas as coisas. A religião passa a ser a experiência de dependência do sobrenatural. A religião não é aquilo que objetivamente eu creio a partir de uma revelação, mas é como eu me sinto diante daquela expressão de fé da antiguidade. A ponto, irmãos, de se dizer, olha, a Bíblia nunca foi revelada, isso aqui é um conjunto de escritos compilados, juntados, sem qualquer cuidado, e é apenas mais um livro de religião. Então, o método histórico crítico ele vai determinar o protestantismo do século XVIII, século XIX. É a razão da decadência das igrejas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Quando surge o movimento pentecostal no início do século XX, é uma das formas de reação a esse movimento nos Estados Unidos. Tá? A minha denominação, a Igreja Presbiteriana, foi grosseiramente afetada por isso nos Estados Unidos. A denominação que mandou os primeiros missionários presbiterianos para o Brasil hoje é uma denominação que entende o seguinte: se Deus existe, ele aceita tudo. Mas isso não é só a igreja presbiteriana. A igreja anglicana, a igreja batista, a igreja metodista, todas as igrejas foram afetadas por isso. Todas as igrejas. É o que às vezes não é chamado vulgarmente de liberalismo teológico. A própria Igreja Católica, que durante mais de 400 anos esteve com as costas viradas para o protestantismo e para os métodos de interpretação bíblica, foi influenciada por esse movimento teológico, principalmente na Alemanha. De modo que, quando você pega hoje um documento oficial da Igreja Católica chamado Verbum Dei,
Ele vai dizer o seguinte: existem duas fontes da revelação: as Escrituras e a Sagrada Tradição. As Escrituras se interpreta pelo método histórico crítico. Então, não se surpreenda de você ouvir um teólogo católico dizer o seguinte: porque o escritor colocou isso aqui na boca de Jesus. Vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados. Em outras palavras, Jesus nunca falou isso, mas é possível que seja algo que estava no coração dele dizer. Aí vem a tradição, é por isso que o católico não abre mão da tradição, e diz o seguinte: mas a tradição diz que ele falou. Então, se a tradição diz que ele falou, mesmo que a Bíblia tenha sido rasgada, é verdade que ele falou isso. Um dos meus professores na PUC do Rio, eu fiz essa pergunta para ele: por que vocês continuam fiéis ao ensino das passagens bíblicas, mesmo usando o método histórico crítico que basicamente mata o texto? Ele falou: porque vocês não têm a tradição. Porque a tradição salva o texto. Com o método histórico crítico, a tradição salva o texto. Como para vocês não existe tradição, o texto cai e vocês não têm mais nada o que fazer. E é sério, irmãos. Aqui em Vitória tem uma faculdade, eu não posso dizer o nome dela, uma ética, mas tinha um professor aqui que ele dizia: a Bíblia é mentira. Ele era professor de Antigo Testamento. O Antigo Testamento não foi escrito para você. Deus nunca falou nada. Deus não existe. Eu sou ateu. E era um pastor batista. Ou pelo menos foi um pastor batista em algum momento. Porque esse sentido de colocar em dúvida o texto bíblico matou as Escrituras. Então, o que você tem hoje, hermeneuticamente falando? Você tem essas condições. Você pode interpretar a Bíblia considerando o seu texto e seus contextos, o que nós chamamos de histórico e gramatical. Você pode interpretar a Bíblia de maneira histórico-crítica, mas sabe que a tendência desse é te levar ao ateísmo, ou, no mínimo, ao agnosticismo. Mas ainda impera uma tentativa extremamente literal de interpretar as Escrituras, extremamente alegórica de interpretar as Escrituras, moralizante de interpretar as Escrituras. Às vezes, a pregação evangélica ainda caminha nesse sentido. Moralismo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Atribuir sentidos à Bíblia que ele não fala, que a Bíblia não está dizendo. Ou levar literalmente ao pé da letra o que está escrito. Isso é comum. Por exemplo, meu pai, quando eu era criança, queria jogar bola, queria entrar na escolinha de futebol, meu pai dizia: o exercício físico para nada é proveitoso, a piedade para tudo é proveitosa. Aí eu nunca aprendi a jogar bola, virei um sedentário, hoje tenho que lutar para não engordar e ficar barrigudo. E olha que já tomei um puxão de orelha do médico que circunferência abdominal de 105 centímetros. Ele falou: não pode, tinha que ter abaixo de 94, 95. Eu falei: pronto, lascou-se, 10 a mais. Mas meu pai dizia que exercício físico para nada é proveitoso. Mas é uma interpretação literal das Escrituras. Literalista.
Perceba, o grande objetivo de uma hermenêutica cristã, evangélica, protestante, conservadora, é não cair nos dois extremos, ou nos extremos possíveis, de uma interpretação que mata o que Deus diz. Então, a primeira coisa que você precisa de ter em mente quando você se aproxima das Escrituras é que aquilo ali é a palavra de Deus. Que aquilo ali foi algo trazido do coração de Deus para o coração de homens santos que redigiram essas palavras que para nós são palavras de salvação. São as palavras de vida pelas quais o Espírito Santo age para que, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo também crido, recebamos o Santo Espírito da promessa como selo e penhor da nossa redenção, até o resgate da sua glória para o seu reino. É isso. Então, eu quero, nas próximas aulas, trabalhar os 3 capítulos, pelo menos fazer uma síntese deles, para que a gente entenda as 3 dinâmicas da interpretação ou de modos de interpretação. Óbvio que vocês têm aí uma gama de leituras para serem feitas. Então, eu quero considerar com vocês a interpretação gramatical de um texto, a interpretação teológica desse texto e a interpretação histórica desse texto. Gramático, histórico e teológico. São 3 dimensões que eu quero explorar com vocês. Se eu der em 4 aulas, eu gravo um vídeo para falar de uma delas e coloco para vocês. Mas é algo que a gente precisa trabalhar. E também já são as leituras que vocês têm que fazer. E lembre-se, gente, é uma introdução. E, no maior das vezes, o trabalho de vocês é aquela pesquisa, aquela leitura, e a outros textos, e isso eu estou aí para a disposição de vocês. Ok? Bom, por hoje é só. Alguma pergunta? Se não houver, dê uma olhada no... Ô, pastor, essas leituras estão tudo lá no AV, né? Essa leitura está tudo lá na plataforma. Está tudo na plataforma, está tudo lá no AVA já. Beleza. Ô, professor, pode ser. Tá na sala de aula lá da hermenêutica? Porque eu não estou achando. O que eu vi lá, tem vídeos de aulas anteriores que o senhor deu, de hermenêutica, tem 4 vídeos, e tem inclusive o vídeo da aula do dia 6/4, pelo menos o link está lá, eu não abri o link, mas eu não vi, assim, PDF, nada do gênero, assim, não. Entendeu? Deixa eu ver, deixa eu só dar uma olhada aqui, então. Só um minutinho que eu estou abrindo... Ah, não, tem o livro do Berkhoff aqui, que o senhor postou também. É esse que eu quero que vocês leiam. Ah, beleza. Então tá aqui, então. Por que só ele, professor? Porque eu acho... não é puxando brasa para sardinha, não, mas ele é objetivo, ele é introdutório e não é um livro, vamos dizer, cansativo para vocês. Ainda mais que a pegada é muito rápida, precisa ser um negócio um pouco mais assimilável. Depois disso, eu posso recomendar outros materiais para vocês. Mas, por enquanto, é isso. Diga, Lucas. Segunda-feira da semana que vem, teremos aula também? Oi? Na segunda-feira, a gente vai ter aula novamente? Na segunda-feira que vem? Sim. Sim. Tá. Eu vou providenciar o link para vocês, vou mandar pelo e-mail de vocês de novo, já amanhã, o novo link da aula, tá bom? Aí eu já mando para todos vocês. Show de bola. Então tá bom.
Abraço, até. Abraço para todos, Deus abençoe. Uma ótima semana para todos. Beleza, pastor? Tchau, pessoal. Maravilha. Pastor Anísio, está aí? Maravilha. Olá. Prazer estar de volta, viu? Não estou Pastor, ouvindo, estou sem som. Estou sem som. Professor Gladys, estou sem som. Eu não tinha lhe visto no meio do grupo, então que bom que você está aqui também, pastor. Deus abençoe muito. Tá bom? Prazer Deus abençoe. estar de volta com vocês. Bom demais. Grande abraço. Vocês também. Prazer.